Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, o motivo da aula de hoje é fazer um projetinho aí simples, tá? Só para poder ensinar como trabalhar com arquivos de extensão .ini, arquivos de inicialização, tá? Antes de mais nada, só vou abrir um notepad aqui, tá? Só para poder dar uma explicação de como funciona o .ini, tá ok? O .ini eles são divididos por seções, tá? A seção aqui é dada entre chaves, tá? Por exemplo, dados pessoais, tá? Você pode colocar mais de uma indentação em uma seção. Por exemplo, você pode colocar nome, você pode colocar, por exemplo, e-mail, pode colocar telefone, pode colocar, sei lá, sexo, tá? Esses são os tipos de as indentações, tá? Do que você vai gravar aqui, tá? Então, como que o valor é separado por igual, tá? Desse jeito aqui, tá? Aqui não é necessário colocar entre aspas, tá? Não se coloca, é tudo assim mesmo. Sei lá, coloca nome, tá? Um e-mail, tá? Um telefone e um sexo, tá? E também você pode colocar outras seções no mesmo arquivo .ini, tá? Por exemplo, dados comerciais, tá? Pode colocar tel igual um número, tá? Pode colocar também arquivos .ini, tá? Quer dizer, desculpa, pode colocar também, você gravar, além de, observe que aqui eu já gravei string, tá? Essa aqui é uma string, isso aqui é um integer, e aqui posso gravar também um boolean, tá? Por exemplo, aqui, tá? 0 é false, 1 é true, tá ok? É assim que funciona um arquivo de inicialização. Lá no Delphi, quando você for gravar alguma coisa, você vai passar esse nome aqui para ele, tá? Ele vai entrar, daí que você vai passar as indentações e os valores, tá? Depois você pode colocar no mesmo arquivo ini também lá. Na hora de ler, você vai passar a seção que você quer e a indentação que você quer, tá? Daí ele vai trazer, tá? Eu não vou salvar isso aqui, tá? Eu já tenho um projeto pronto aqui, tá? Eu não vou digitar todos os códigos para não ocupar muito tempo aí da videoaula, tá? Porém, eu vou postar lá aí nos comentários aí embaixo, eu posto o código todo aí, ok? Tá aí, né? Eu vou atrapalhar aqui, não? Aqui eu coloquei dois edits para poder puxar strings, tá? E gravar strings, tá? Aqui coloquei um audio group para poder conseguir mexer com inteiros, tá? Sem ter que converter nada aqui, só para vocês verem como funciona direto. E coloquei um checkbox, tá? Que os valores dele é booleano, tá? Se ele está checado, um Vzinho aqui dentro, ele é true. Se ele não está checado, é falso, tá ok? Aqui eu fiz, tá? Eu não coloquei botão nenhum, tá? Ele vai justamente arquivos de inicialização, tá? Na hora que ele inicializar, você pode colocar o código. Eu coloquei no show, no evento on show desse form, tá? Mas também pode colocar no evento on create, no seu gosto aí, se achar melhor na sua aplicação. Então vamos aqui, no events, tá? Então eu tenho o form close, tá? Eu primeiro vou mostrar aqui o form show. Aqui eu vejo se o arquivo existe, tá? Se ele existe, então eu crio uma variável tem no file, tá? Só uma observação aí, tem que ter biblioteca in files, tá? Lá no uses, senão não dá certo. Aí eu crio uma variável do tipo tem in file, tá? Daí eu vejo se ele existe, se esse arquivo conf.ini nesse diretório aqui existe,
Se ele existir, eu crio ele, observe, meu in, eu carrego aquele arquivo, tá, dentro do minha variável e escrevo, tá, o mouse ficou doido aqui, peraí, deixa eu ver aqui, ó, certo, e escrevo, tá, eu pego o que tá lá, tá vendo, observe, ó, dados pessoais, a seção, o primeiro parâmetro é a seção, o segundo parâmetro é o default, e na hora de ler, tá, o read é de ler, tá, na hora de ler, eu coloco um parâmetro default. O que é esse parâmetro default? Se ele não encontrar nada nesse arquivo, essa indentação nome, se ele encontrar nada, encontrar vazio lá, ele retorna vazio, tá? Ou se, sei lá, se não existir esse parâmetro nome, ele vai colocar vazio lá para você, né? A mesma coisa para os outros. Observe que aqui, ó, é um item index, eu não estou convertendo, tá? Então aqui é um menu meu in.read integer, tá? Então mesma coisa, aqui eu coloco a seção, aqui eu coloco a indentação e aqui o valor default, -1, para ele não vir marcado nenhum dos botãozinhos. Aqui tá vendo como também não estou convertendo nada, ponto check de true ou false, tá? Então é ret bool, é o parâmetro, a seção, o parâmetro que é a indentação, o valor default. Se ele não encontrar nada lá, ele vai escrever false, tá? E no form close, tá? Também coloco uma variável do tipo no file. E aqui, ó, só eu limpo ela na memória, tá? Eu apago tudo para não ficar nenhum rastro aí. E aqui, no form close, eu vejo se o diretório existe, tá? Se ele não existe, ó, if not, diretório existe. Se ele não existe esse diretório, ele vai entrar aqui. Aí ele vai já de imediato tentar criar, tá? If not cria diretório. Por que if not? Porque se cria diretório, create dir, ele retorna true ou false nas seguintes condições. Se ele conseguir criar, ele retorna true. Se ele não conseguir criar por algum motivo, ele retorna false, tá? Então, se ele não conseguir criar, ele vai mostrar essa mensagem e vai fechar, vou continuar fechando, tá? Você pode até, em vez de close, tá, você pode dar um exit aqui, tá? Ele não passa por aqui, tá? Ele vai pro end direto e finaliza. Digamos que o diretório não existia, mas ele conseguiu criar, tá? Daí ele cria também aqui, tá? Ele carrega o arquivo lá, mas observe, eu não tenho o arquivo, esse conf.in ainda, tá? Mas quando você faz isso, ele cria na memória, tá? E quando você dá um write string, ele cria já o arquivo para você, tá? Não precisa de você ficar vendo se o arquivo existe, que nem eu fiz aqui, file que existe, se não cria manualmente aqui, tal, não precisa, tá? O Delphi já faz isso para você. Então ele cria aqui na memória, tá? E a partir do momento que você dá um write string, ele cria na tua pasta que você fez aqui. Então, lá, write string, a seção, dados pessoais, que vai ficar entre chaves, a indentação, nome, tá? E o valor que você vai colocar, o que está no meu idt nome.text, tá? O meu in.string também na mesma seção, tá? Ele vai acrescentar uma linha embaixo nessa seção, uma indentação e-mail, parâmetro e-mail, e vai colocar como valor que está lá. Em outra seção itens, eu vou gravar um inteiro, write integer, tá? Observe, itens, indentação item, o que? O que está no rginitens.item.index, tá? Então se tá no primeiro botãozinho aqui, esse primeiro botãozinho aqui selecionado, ele vai gravar 0, aqui 1, 2 e 3, tá? E por fim, numa nova seção também, chamada nova, numa indentação permite, tá? Ele vai colocar true ou false, ou seja, 0 ou 1, e limpa da memória e fecha o programa, ok? Vamos ver como isso fica. Vamos dar um home aqui. Ó, ele apareceu, tá? Não aconteceu nada, porque esse arquivo também nem existe, ele vai trazer coisas em branco, né? Então eu vou gravar aqui com as coisas, tá?
Aí eu vou clicar, sei lá, no... Ele vai ter que gravar 0, 1, 2, tá? Ele vai ter que gravar 1 lá. E vou fechar. Tá vendo? Não deu erro nenhum, aconteceu. Aqui, ele já criou meu diretório ini, tá? Olha lá, e criou meu conf.ini, tá? Se eu vim aqui propriedades dele, tá lá que ele é o ponto .ini, tá? Eu vou abrir ele. Olha lá, ele criou dados pessoais, o nome ele pegou o que eu escrevi na caixinha, tá? O e-mail ele pegou o que eu escrevi na caixinha, o itens ele pegou 2 e o permit ele pegou 1 que eu escrevi. Agora, se eu abrir de novo o meu Delphi, tá? Se eu rodar isso aqui de novo, ele vai ter que vir carregado os dados que eu fiz, tá? Eu vou fechar aqui de novo, tá? Eu vou apagar esse diretório de novo. Deixa eu fechar essa pasta aqui. Vou apagar esse e vou fazer só mais um teste para vocês verem como funciona aí no passo a passo, tá? Um chamado debug, tá? Então vamos lá. Vai rodar. Parou aqui, tá? Então eu vou aqui com F8, eu vou passando linha a linha, tá? Eu vou ver se esse arquivo existe. Ó, ele não existe, tá? Então ele continua. Vai dar por exit e mostra. Então eu vou escrever alguma coisa aqui de novo, tá? Será que eu vou escrever até diferente aqui? Hotmail, tal. Vou clicar no 4, vou clicar aqui. Então agora eu vou fechar ele. Serve que eu parei aqui. If not directory exists. Ó, ele não existe esse diretório. Agora ele vai criar o diretório. Não deu erro, conseguiu criar o diretório, tá? Agora eu vou criar esse arquivo na memória. Criei na variável, está na memória, não tem nada lá ainda. Quando eu dou um art string, observa que se eu vim aqui, ó, minimizar, eu já tenho o ini, a pasta ini, porém não tem nada, tá? A partir do momento que eu gravo uma linha sequer, ó, gravei uma linha só, olha aqui, ele já criou, aqui se eu posso até abrir, com um dado só, tá? Vamos continuar aqui, ele vai gravar, ó, o que está no lá, tal, ele vai gravar o último, limpou da memória e finalizou o projeto. Eu vou voltar lá na minha pastinha, eu vou voltar aqui no desktop, ini, conf, tá lá o que eu fiz. Se eu abrir de novo, serve que ainda está com o debug aqui, tá? Eu vou abrir aqui, ele vai estar aqui, ele vai ver se esse arquivo existe, ele existe, tá? Então eu carrego ele também na minha variável, tá? Ele só fica na memória aqui. Daí eu vou tá vazio, tá vendo? Ele dt.txt está vazio. Agora ele já está com dado lá. E assim vai até todos. Se eu fazer alguma alteração, ele vai mudar? Vai mudar. Se eu mudar aqui, tá. Aqui, vou deixar aqui e tirar o permit. Na hora que eu for fechar, agora ele não vai passar mais esse aqui porque ele já existe, esse diretório. Ele vai carregar na memória e vai gravar as últimas coisas que eu fiz, tá? Continuou, fechou, tá? Ele vai lá executar de novo. Meu mouse ficou maluco aí, tá? Eu vou clicar aqui para ele já passar tudo. Ele já veio com as últimas alterações que eu fiz, tá ok, pessoal? Isso é tudo. Qualquer dúvida postem aí, que eu irei responder aí sem problemas nenhum, tá ok? Isso é tudo, até mais, obrigado e tchau.